Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E no episódio de hoje nós vamos tratar a respeito do tema que são os limites da razão. Mas vamos falar especificamente do evento do arrebatamento. Em alguns episódios sobre os limites da razão, abordamos aqui que o homem ele está restrito a um espaço, ao tempo, o limite da vida, que é a morte. Mas hoje nós vamos falar deste evento do arrebatamento que vai superar também todos esses limites. Vamos trazer aqui alguns aspectos relacionados a este evento tão extraordinário que muito em breve vai acontecer. Estamos aqui hoje com membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto. Está aqui conosco o professor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. A paz do Senhor, os irmãos. Muito bem. Professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, todos os irmãos. Né? Maravilha. Os irmãos aqui que estão aqui presentes são da área das exatas, né? O professor Cleiton Vinícius é físico e o professor Tiago Costa é engenheiro e vai nos ajudar aqui com muitos aspectos, principalmente relacionados a essa área da física, né, do evento aqui do arrebatamento, que vai superar diversos limites, dentre eles o da física. Vamos até mesmo falar um pouquinho também sobre essa superação da biologia, né, como que isso vai acontecer dentro daquilo que a palavra de Deus ela nos fala. Nós vamos ler aqui um texto base, antes de nós iniciarmos aqui, se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 52. O texto diz assim: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Este texto aqui nos traz elementos muito interessantes, né, porque nos fala aqui de um curtíssimo período de tempo, e aí vou deixar para os pastores aí dessa área para comentar a respeito disso. Nos fala também de um evento que nós teremos nossos corpos transformados. E então tem alguns aspectos bem importantes que nós podemos trabalhar aqui. Nós, inclusive, teremos a participação, né, de alguns outros pastores que participaram conosco via vídeo. Mas eu vou pedir aqui para, neste momento inicial, pedir ao professor Tiago Costa que fale um pouquinho a respeito disso, né, principalmente que o arrebatamento é um evento espiritual, né, pastor? Amém. Irmãos, o arrebatamento ele é um evento espiritual. Então a gente não consegue, de maneira exata, fazer uma comparação com métodos físicos. Nós não temos aqui nenhuma pretensão de analisar o arrebatamento pela nossa razão, até porque é impossível. O arrebatamento ele é totalmente espiritual, ele extrapola as questões da física, da química, da biologia. Ele vai extrapolar o espaço, o tempo, ele vai ultrapassar a velocidade da luz, ele vai ultrapassar aquilo que são o conceito de vida e morte. Então ele vai conseguir avançar e ir muito além desses limites da razão. Mas como um efeito comparativo, nós vamos fazer algumas comparações com aspectos físicos. Aí podemos até falar assim, olha, é uma física diferente, a física só no arrebatamento. Porque ele vai tratar de assuntos como espaço-tempo, ele vai tratar de um assunto, a velocidade da luz, ele vai ser muito mais rápido que a velocidade da luz. Ele vai conseguir vencer essa questão da vida e da morte. Então o arrebatamento ele é um evento espiritual. E para tal, o preparo também é espiritual. A nossa intenção aqui é mostrar para os irmãos como que o arrebatamento e a palavra de Deus, né, na verdade, a ação de Deus no arrebatamento, a ação do Espírito Santo, ela vai extrapolar todos os limites da razão, fazendo com que o homem seja alcançado de uma forma maravilhosa. E a importância, novamente falando para os irmãos, a importância de estarmos prontos para esse dia. Porque toda a história da igreja, nesses 2000 anos, e nós temos aprendido essa história nas escolas bíblicas dominicais, então a história profética da igreja, todos esses anos, ela é direcionada, ela afunila para esse momento do arrebatamento, para o momento que nós seremos arrebatados. Os servos do passado, que morreram em Cristo, é o texto que nós lemos aqui, os servos que morreram ao longo da história, nós que estamos vivos, todos nós estamos direcionados para esse momento.
Muito bom. onde nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor, né? Glória a Deus, muito bom. Inclusive, quero até chamar a atenção dos que estão nos acompanhando. O pastor Tiago Costa trouxe aqui uma abordagem resumida do arrebatamento, sobretudo nesse aspecto espiritual. E nós já, inclusive, gravamos um episódio só sobre arrebatamento. Nós trouxemos diversos elementos, textos, falando a respeito disso, a igreja que não passará pela grande tribulação, e destacamos diversos outros aspectos, diferenciando o arrebatamento da igreja com a segunda vinda do Senhor Jesus. É muito importante, há um QR Code agora que você pode acessar para assistir esse episódio que foi discutido detalhadamente sobre esse assunto. Mas também o professor Tiago falou aqui a respeito dessa superação dos limites do espaço e do tempo. E justamente sobre isso, dentro do evento do arrebatamento, vou pedir aqui para que o professor Alexander Moura, que é membro do Grupo Ciência e Fé, tem graduação em matemática, mestre, é doutor também nessa área do conhecimento, para falar um pouco a respeito disso. A paz do Senhor, Willer, a paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo pela TV Manaim, o programa Ciência e Fé. Eu gostaria de iniciar aqui, falando a respeito do arrebatamento, fazendo um pequeno exercício da física e levando os irmãos a pensarem o seguinte: pela física, quando nós estamos viajando próximo à velocidade da luz, vai acontecer algo muito interessante, porque as pessoas que não estão nessa velocidade, elas vão ter a percepção que o tempo vai passar mais rápido para elas. Isso é um efeito da teoria da relatividade de Einstein, que mostra o quê? Que o tempo e o espaço são variáveis dependendo da velocidade do observador. Então, para alguém que está na Terra, por exemplo, a luz do Sol ela vai demorar 8 minutos para chegar até aqui. A gente tem aprendido isso nos seminários. Mas, no entanto, se nós estivermos viajando a 90% da velocidade da luz, se isso fosse possível, esse tempo vai cair para 3 minutos e meio. E se nós viajarmos na velocidade da luz, ou seja, 100% da velocidade da luz, esse tempo não vai existir, ele simplesmente desaparece. Então, o tempo ele não é um conceito aplicável à luz. Então, esse exercício aqui científico nos ajuda a entender esse fenômeno que é o arrebatamento, né? Essa esperança que arde nos nossos corações, né? Então, como a física, ela nos ensina que o tempo pode ser relativo, ele pode até ser dilatado, dependendo da velocidade aí. A palavra de Deus, ela revela que Deus está acima das limitações que são impostas pela física e pelas leis naturais. Então, no arrebatamento, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 51 e 52, vai ocorrer uma transformação instantânea. Então, esse evento ele desafia completamente a nossa compreensão do tempo e da física. Acontecerá de forma imediata, né? A palavra diz no abrir e fechar de olhos. Então, transcende todas as leis naturais do universo. Então, para nós, o tempo é uma linha reta, um fluxo constante e irreversível. É como você deixa cair um objeto, ele vai cair e vai se quebrar. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Mas Deus, sendo eterno, sendo dominador de todas as coisas, ele não está sujeito a essa limitação. Então, no arrebatamento, ele reunirá todos os seus servos de todas as eras em um só instante. Isso está reforçado aonde? Lá na palavra, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E continua dizendo assim: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, um exemplo claro dessa transcendência de Deus sobre o tempo está no episódio do malfeitor da cruz. Está lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 42 e
43, o malfeitor da cruz, ele olha para Jesus e ele clama dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, ele responde, diz assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que que nós percebemos? Nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que o Senhor Jesus ainda permaneceu cerca de 40 dias dando sinais da sua ressurreição. Foram muitas experiências. Então, o que que nós entendemos? Que o hoje de Jesus não se refere ao tempo cronológico, ao cronos, né? Ao tempo do homem, mas o hoje de Jesus se refere ao tempo profético, ao tempo eterno, que é o Kairos, é o tempo de Deus. Então, para aqueles que morrem em Cristo, não existe passado, nem presente, nem futuro. Então, não vai ser contado da maneira humana. Então, como Paulo descreve, os mortos, eles dormem, pois para eles a passagem do tempo é instantânea. Então, o malfeitor da cruz, assim como todos os servos que morreram no Senhor, que já partiram no Senhor, simplesmente, no piscar de olhos, eles vão estar diante do Senhor da eternidade. Eles vão poder cair aos pés do Senhor, como nós também, porque aqueles que estarão vivos serão arrebatados e levados para a eternidade. Então, é essa experiência que nós vivemos. Eu quero encerrar aqui e agradecer a participação a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito bem, obrigado pela participação, pastor Alex Moura. E agora nós vamos ouvir o professor Wellington. O professor Wellington, ele vai falar agora a respeito da velocidade da luz. A luz também, que é um evento marcante, sobretudo quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. O professor Wellington, ele, na realidade, é major da Força Aérea Brasileira, pastor, membro do Grupo Ciência e Fé, graduado em Engenharia Eletrônica pela UP e também é mestre em Física pelo ITA. É doutor em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A paz do Senhor Jesus, pastor Wellington. A paz do Senhor Jesus, Willer, pastor Tiago, pastor Alex, demais que estão conosco, nos assistindo. Uma alegria poder participar desse programa Ciência e Fé e falar sobre a física do arrebatamento. Os companheiros pastores já falaram a respeito do espaço, do tempo e como essas grandezas são limitadas para nós, na nossa razão. E eu quero contribuir aqui dando uma ideia do que poderia ser a velocidade do arrebatamento. Não podemos mensurar isso, porque o arrebatamento está fora das medidas da obra criadora. O arrebatamento ocorre na obra redentora. Mas apenas de forma didática, vamos supor aqui algumas situações baseadas nos textos bíblicos, só para nós entendermos essa velocidade. Por exemplo, a palavra de Deus nos afirma que o arrebatamento se dará nas nuvens. Nós, a igreja, vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Quanto tempo levaria isso? Para nós sairmos da superfície da terra e estarmos nas nuvens. Nós iríamos perceber como essa velocidade. Então, vejam só, as nuvens têm diversas altitudes, né? Tem nuvens baixas, médias e altas. As nuvens altas estão ali em torno de 8 a 12 quilômetros de altitude. Vamos considerar 10 quilômetros. Se a igreja for arrebatada na velocidade da luz, e sabemos que é muito superior a isso, porque não há como medir, algo que não se mede essa velocidade. Mas, como nosso limite de conhecimento é a velocidade da luz, vamos considerar esse fator. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Se fizermos ali as contas de quanto tempo levaríamos com essa velocidade para atingir as nuvens, daria menos de 1 milésimo de segundo. Ou seja, você pega 1 segundo, que é um tempo tão curto, divide em 1000 partes, ainda é maior do que esse tempo que a luz leva para sair da superfície da Terra e alcançar as nuvens. Como nosso corpo, iria perceber isso? Vamos comparar aqui com o tempo de reação que nós temos em algumas situações. Considerando um atleta que nade, um nadador profissional, ele muito treinado,
quando ele ouve o som, né, do início da competição, ele se lança na água. Esse tempo entre ouvir esse som e reagir e entrar na água, para um atleta treinado, é em torno de 600 milissegundos. Então vemos que nós não iremos perceber o que está acontecendo até que já estaremos nos braços do Senhor nas nuvens. Por isso que o texto, lá em Cantares, ele diz assim, Cantares 6:12: Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Antes de eu o sentir. Ou seja, está além da capacidade dos nossos sentidos, nossa reação. Ou seja, nós temos que estar preparados. Não há tempo para se preparar. Temos que estar preparados para a qualquer instante, a qualquer momento, estarmos com o Senhor nas nuvens. Muito bem, agradecemos também a participação do pastor Wellington. E eu vou pedir aqui para o professor Cleiton Vinícius fazer uma abordagem em relação a tudo isso que o pastor Wellington ele comentou, né, que aplicação que a gente pode fazer a respeito disso também no aspecto espiritual, né? É interessante, pastor Wellington e o pastor Alex falaram, é que nós temos que, o texto ele fala assim, eis que vos digo um mistério, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, nós podemos ver que quando Paulo ele fala isso, a medida de tempo que ele usa ali, esse um momento, é uma coisa muito rápida. Então, ele, na física, o momento é um instante. É uma unidade tão pequena do tempo que ela é indivisível. Então, hoje, por exemplo, nós já até falamos sobre isso em outros programas, né, sobre questão de tempo. O tempo, ele é contado para nós de várias formas, né? O tempo, ele é contado, nós hoje contamos com horas, minutos, segundos, milésimos, e nós temos que esse um momento, ele é o quê? Ele é um momento que é a unidade menor, que é do instante da física, que é a menor unidade indivisível. Então não tem como dividir mais, não há como subdividir esse instante. Esse instante até a palavra fala assim, é instantâneo, né? É como se estivesse acontecendo naquele momento e não consegue contabilizar essa unidade. E nós vemos o seguinte, Paulo ele fala isso, que é uma situação que o arrebatamento ele vai ser, ele quebra, né, todos os limites que existe da física. Por quê? Porque como falaram ali, né, ele é mais rápido do que a velocidade da luz, e a física ela fala que nada é mais rápido que a velocidade da luz. Ele quebra a questão do espaço-tempo, porque ele vai ser global, ele vai ser instantaneamente no mesmo instante, no mundo inteiro, em todos os lugares do mundo. E ele quebra também a causalidade, que é o quê? Acontece no mesmo instante, com todas as pessoas, naquela unidade de tempo. Então, o arrebatamento, como Cantares fala aqui, né? Cantares 6:12, ele fala assim, antes de eu sentir. Então, é algo que antes do nosso cérebro contabilizar, antes de você perceber, uma palavra fala assim, estão dois reunidos, um será levado e o outro será deixado. Então você vê que não há como você perceber isso fisicamente, que é um limite para a compreensão humana. A compreensão que Paulo descreve aqui é o entendimento que ele tinha naquele momento para descrever o quão rápido que é o evento do arrebatamento. Mas a física não consegue explicar por quê? Porque é instantaneamente. E nós, assim, se nós formos esperar ou contabilizar isso, não podemos ficar esperando ou se preparando. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. É um momento que não é um momento amanhã. A volta do Senhor Jesus é hoje. Amém. É hoje que nós precisamos estar preparados. Porque se nós estamos preparados, a volta do Senhor acontecer nesse momento, nós vamos subir para a eternidade. Glória a Jesus, é o que mais nós desejamos, né? Estarmos em breve com o Senhor na eternidade. Bem, eu vou chamar aqui agora para falarmos o outro limite, né, que está relacionado à morte,
e até mesmo a própria vida, e que são limites que serão vencidos no arrebatamento da igreja. E eu vou chamar aqui agora o professor Felipe Salomão. Ele é engenheiro, ele é pastor da Igreja Cristã Maranata, especialista em patologia, recuperação em estruturas e mestre em engenharia civil, também doutor nessa área do conhecimento. Eu vou pedir para que o professor Felipe Salomão fale a respeito desses limites que envolvem a vida e a morte no arrebatamento. A paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor aos pastores aí na bancada e também aos nossos telespectadores que nos acompanham. E estamos falando da física no arrebatamento e como Deus ele extrapola os limites da razão, do conhecimento humano. E desses limites na razão que será ultrapassado no arrebatamento é a morte. A morte ela será ultrapassado, extrapolado com o arrebatamento. Porque, meus irmãos, se nós vemos um conceito biológico simples do que é a morte, nós podemos dizer que a morte é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema orgânico, seja ele qual for a complexidade. Vamos dizer assim, até o homem é um sistema orgânico e quando nós temos a falta de manutenção, isso caracteriza a morte. Na ótica do apóstolo Paulo, ele vai declarar uma coisa bem interessante quando nós analisamos da forma profética. Ele vai questionar dentro da sua razão, mas com uma pergunta profética. Lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 15, verso 55, ele vai perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E ele continua no versículo consequente dizendo: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo estava caracterizando ali profeticamente é que no momento em que o homem se separa de Deus, através do pecado, cai sobre si um juízo, que é a morte, que biologicamente nós já vimos uma definição. E a força do pecado está caracterizado com a lei. Mas o próprio apóstolo Paulo ele vai dar um conteúdo profético do que é a saída para a vida do homem, né? O contraponto, que é: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendemos que o contraponto da morte é a vida. E a vida é esta que vai extrapolar todos os limites. E ela que vai ser entregue no momento do arrebatamento. Quando nós observamos também que o apóstolo Paulo escreve lá em Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E ele define ali novamente: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eu vou dar uma pausa no leitura do texto para tentar nos definir. Quando a gente fala de ressuscitarão primeiro, quando a gente tenta definir esse termo ressurreição, a gente fala de um termo que está em grego, que significa anastase, que quer dizer um conceito simples, de voltar à vida após a morte. E nós temos visto agora nos estudos com jovens, nos estudos recentes, até das lives do Ciência e Fé, que a vida, só quem dá a vida é quem tem a vida. E o próprio Senhor Jesus, ele definiu isso: eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida está com ele. Então, um exemplo simples de ressurreição que não extrapola muito um tempo, assim como o pastor anteriormente já citou o tempo e espaço, fisicamente, por exemplo, uma reanimação cardiopulmonar. O que acontece numa reanimação cardiopulmonar? Há ali uma parada cardiorrespiratória, um quadro clínico, que se permanecer neste quadro clínico de parada cardiorrespiratória, levará à morte. Mas há um conjunto de técnicas racionais que são aplicados ali no paciente para tentar reanimá-lo, tirar ele daquela situação. Então, esse exemplo
ao qual a ciência ela tenta trazer novamente a vida. Mas naquele texto que está escrito, os mortos ressuscitarão primeiro. Só há um capaz de trazer a vida àqueles que já morreram há muito tempo. Só através do poder da trombeta de Deus, do poder do som, da palavra que vai ultrapassar todas as barreiras, vai extrapolar. Então, a ciência hoje não tem nenhum conjunto de técnicas que consiga trazer o homem à vida novamente. Mas nós servimos a um Deus que está acima da ciência. E esse Deus, ele tem uma verdade absoluta, que é o arrebatamento. No momento em que a trombeta soar, aquele som, o poder de Deus será manifesto através da sua vida, que foi derramada através do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E essa vida vai encher as pessoas novamente. E elas serão ressuscitadas em corpos transformados. E a vida vai voltar. E estaremos com Ele face a face, eternamente, na eternidade. Tiago, fica aqui o meu contributo, aos irmãos também, o Willer. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Olha, eu acho muito interessante esse comentário feito, né, pelo pastor Felipe, que são duas coisas muito impressionantes que o texto aqui ele vai nos dizer, aí trazendo agora para esse lado da biologia, né, que se refere à parte do corpo que vai ser transformado, dos mortos que ressuscitarão. Se a gente for pensar dentro dessa ótica, pessoas que já faleceram há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, mas que serão ressuscitados. A palavra do Senhor nos fala isso nesse evento, exatamente neste ponto, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos então os nossos corpos transformados. Outro evento que é inexplicável pela ciência. Então, há um corpo biológico que vai passar a ter outro corpo. E por aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós teremos um corpo glorificado. Mas o que é sublime para nós, é muito importante a gente entender que nós não teremos mais um corpo que enferma, um corpo que fica doente, um corpo que sofre, mas nós teremos um corpo glorificado e nós estaremos com o Senhor, onde não haverá mais dor, Maravilha. não haverá mais morte. Glória a Jesus. Então, esse aspecto é extraordinário e é, de fato, o que nos impulsiona cada vez mais de estarmos aquilo que o professor Cleiton e o pastor Tiago disse, estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, porque é o que mais nós desejamos. E nós temos essa oportunidade hoje, justamente porque a palavra do Senhor, a gente vai falando desse aspecto da vida e da morte, né? O Cântico de Ana vai falar que o Senhor é aquele que tira a vida e a dá. Então, esse aspecto ele tem um componente profético muito importante, porque se a gente for olhar para a ciência, a lógica da ciência, ele dá a vida primeiro e depois tirar. Mas ele tira para depois a dar. Porque nós só temos a oportunidade que temos tido hoje, e aqueles que estão nos assistindo agora, estão tendo essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a respeito desse assunto, foi porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. A vida foi tirada. Fala da morte, mas fala também da ressurreição do Senhor Jesus. Então essa ressurreição nos possibilitou ter vida, e vida eterna, vida em abundância. Então nós estamos aqui hoje para deixar isso muito claro, né, para todos que estão nos acompanhando, que ainda há tempo, ainda há uma oportunidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de termos uma caminhada na presença do nosso Deus e deixar que Ele verdadeiramente guie a nossa vida. Nós vamos ficar preocupados na expectativa das coisas dessa vida, mas nós vamos nos preocupar com aquilo que é eternal, com aquilo que vem da palavra de Deus, do seu plano de salvação para cada um de nós. Amém? Bom, queridos, nós chegamos aqui ao final, nosso tempo já está esgotado. Agradecer aqui a participação do professor Cleiton, a paz do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos, prazer. Amém. Paz do Senhor, professor Tiago Costa. Paz do Senhor, Deus abençoe. Até a próxima. Aqueles que nos acompanharam, até o nosso próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.